Olá, tudo bem? Essa é a nossa aula 2. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Aliviar Institute. Meu nome é Roosevelt Feitosa. Se você não se inscreveu no nosso canal, essa é uma grande oportunidade de ficar por dentro aí sobre esse mundo fantástico que é o mundo da hipnose. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com as pessoas que você acha que e acredita que a hipnose de fato vai fazer a diferença na vida delas. E nesse vídeo, hoje eu vou falar sobre, regressão, né. Então muitas pessoas perguntam no processo de hipnoterapia como é que funciona a regressão, se é possível fazer isso através da hipnose. E se você assistir esse vídeo até o final, sobre regressão hipnótica, eu garanto a você que eu vou te revelar algo que você nunca ouviu falar. E eu tenho certeza que isso vai mudar completamente a sua visão sobre a regressão hipnótica. Então fica aqui nesse vídeo até o final, porque o final vai ser surpreendente. Antes de falar da regressão, eu sugiro que vocês assistam o nosso vídeo aí sobre o modelo da mente, para entender de fato como o processo funciona. Isso vai facilitar muito o entendimento, porque aqui eu vou direto ao assunto, sendo bem objetivo, porque senão eu ficaria horas aqui falando desse assunto, e nós temos aí vários conteúdos que vão auxiliar o entendimento, né, para você ver esse vídeo com mais clareza. Mas vamos lá, é possível fazer a regressão durante o processo de hipnoterapia? Sim, acreditando que tudo que a gente viu, ouviu ou sentiu fica registrado na nossa memória de longo prazo, é possível sim, utilizando as técnicas corretas, fazer um processo de regressão. O interessante da regressão é que a regressão, por si só, ela não resolve nada, ela é uma técnica dentre várias outras técnicas que os terapeutas utilizam combinadas para fazer um processo de ressignificação. Então, basicamente, nós vamos buscar na memória da pessoa aonde ela sentiu aquilo pela primeira vez, uma sensação de desconforto, uma emoção ou algum episódio que gerou, eventualmente, um trauma. Então, basicamente, funciona dessa forma. E muitas pessoas perguntam: "Ah, mas, eu não acredito em vidas passadas, né? É possível voltar para uma outra vida?" Bom, sob o ponto de vista da terapia e do terapeuta, isso é irrelevante, porque as técnicas utilizadas, elas não levam em consideração a sua crença, né? Apesar de que a sua crença religiosa, aquilo que você acredita, pode facilitar o processo, o entendimento e a melhor condução por parte do hipnoterapeuta. Então, quando as pessoas perguntam: "Ah, Rosa, eu voltei para uma vida de 200 anos atrás, 300 anos atrás." Mas se você quer uma explicação científica, existe um estudo realizado por uma universidade nos Estados Unidos, utilizando ratos, que concluiu que é possível fazer a transferência de memória genética através do DNA. Então, eles pegaram alguns ratos que tinham aversão a um determinado cheiro e reproduziram esses ratos, e os filhotes já nasciam com essa predisposição de aversão a um determinado cheiro. Então eles concluíram que as memórias, elas podem ser transferidas de gerações para gerações através do próprio DNA, né. Então, uma memória que eventualmente você pode ter acesso durante o processo de hipnoterapia, poderia dizer para você cientificamente que é e pode ser uma memória de um ancestral seu e não necessariamente, a sua memória, né. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, as pessoas perguntam: "Olha, todas as memórias criadas pela mente são reais no processo de hipnoterapia?" Não, nem sempre todas as memórias são reais. A mente, às vezes, ela pode criar memórias falsas, o que a gente chama de falsas memórias, né, alguns chamam de hologramas ou holografias, para esconder o real motivo daquele trauma, de forma a proteger a mente, né. Como eu já disse nos vídeos anteriores, a nossa mente ela é feita para nos proteger da dor, do sofrimento. Então, o que ela puder fazer para te proteger, ela vai fazer. E mais uma vez, como eu disse, este processo de regressão, né, ele é conduzido de uma forma imparcial. Então não me importa se você voltou 1000 anos, se você voltou 2000 anos, né, se você voltou para a era dos dinossauros, o processo é o mesmo de ressignificar. Então você pode acessar diversas memórias, o processo vai ser feito, né, e as pessoas falam: "Ah, mas, e se eu voltar, se eu for para um lugar fora do planeta, se eu for para outra dimensão, se eu for para outra galáxia?" A técnica é a mesma para ressignificar. Então uma pessoa que eventualmente, me procure, né, e fala: "Olha, eu estou com um desconforto, estou com uma gastrite", a gente
faz um processo de regressão e durante o processo, aplicando a técnica de regressão que eu utilizo, eu pergunto: "Dia ou noite?". "Ah, não sei", né. "Sozinho ou acompanhado?". "Ah, não sei". "Que lugar é esse?". "Ah, tem várias luzes aqui, parece uma sala de cirurgia. Quem está com você?". "Ah, eu estou vendo aqui uns extraterrestres". "E o que que eles estão fazendo?". "Olha, eles estão implantando um chip aqui no meu estômago e eu estou me sentindo mal". Eu vou conduzir o processo, vou ressignificar, a gente vai retirar esse chip, e para mim, como terapeuta, não me importa se aquilo é real ou não. Eu não entro na crença e nem tento descobrir ou faço juízo acerca do que a pessoa, o cliente, está vivenciando. Então, para mim, realmente não importa, né. E aí, o que que acontece? Existem casos e situações em que eu já presenciei pessoas que voltam até para o útero da mãe. Então, atendi uma pessoa que sofreu um afogamento, isso gerou um trauma já depois de adulto, e ele queria voltar a nadar. Nós fizemos um processo de regressão e voltamos, né, ele voltou para o útero da mãe, e nesse processo de gestação da mãe, o cordão umbilical enrolou no pescoço dele. Então, para a mente dele, aquilo programou essa sensação de sufocamento. A mente tira uma foto daquilo, uma imagem, guarda esse arquivo. Quando ele atingiu, alcançou a fase adulta, ele foi nadar no rio, cansou, né, e aí teve cãibra, se afogou. E aí tiraram ele, reanimaram ele, tudo. Ele teve um EQM, né, que é uma experiência quase morte, e a partir daí ele ficou traumatizado. Então, na verdade, a mente ali só reforçou uma programação que estava no útero da mãe dele, né. E quando eu falo de todas as memórias estarem aí, né, nos outros vídeos tem muitos exemplos disso, vocês podem é o que eu falo, né, se eu perguntar para você, o que que você almoçou na primeira quarta-feira do mês de fevereiro desse ano, provavelmente você não vai lembrar. Mas se eu te perguntar, né, por exemplo, onde é que você estava no mês de setembro de 2001, quando aconteceu aquele fato histórico, né, provavelmente você vai se lembrar. Então, por que você se lembra de uma coisa muito, muito antiga, de mais de 20 anos, mas não lembra de uma coisa recente, né? A memória ela tem, essa seletividade, né, de utilizar a memória a curto prazo e longo prazo, né, então ela utiliza aquilo que é realmente relevante e importante. Então, entendendo que você lembra de um fato de 20 anos atrás, você pode lembrar de vários outros fatos. E a hipnose é o portal de acesso a essas informações, né. E uma coisa interessante nesse vídeo que eu vou falar agora, que é realmente algo que pouquíssimas pessoas falam, é realmente algo incrível, e você pode usar isso num processo de terapia para você, ou você que é terapeuta e que pretende trabalhar com hipnose ou algumas outras técnicas de programação da linguística, você pode usar essa técnica, que alguns usam com nomes diferentes, né, e atribuem características diferentes, mas que, eu nomino como progressão hipnótica. Então a gente tem uma regressão, que é a volta, e a gente também tem uma progressão. Então é comum nos atendimentos eu realizar uma progressão, ou seja, uma visão de futuro. Então muitos processos, aí muitos profissionais usam isso como o mural dos desejos, né, a visualização das metas e dos objetivos, e que realmente funciona e tem um impacto muito positivo, no que diz respeito ao comportamento das pessoas, e eu uso isso na hipnose. Então eu rebaixo o fator crítico, né, e ali eu dou sugestões e peço para que aquela pessoa se projete no futuro, né. E quando eu conto de 1 até 3, essa pessoa abre os olhos e eu pergunto: "E aí, tá tudo bem com você?". A pessoa olha: "Tá tudo bem". Aí eu falei: "Que dia é hoje?". Então vamos supor que esse dia fosse realmente dia 10 de janeiro de 2024. E aí a pessoa abre os olhos e fala: "Hoje é 12 de outubro". Eu falo: "Ah, interessante. Que ano que é?". A pessoa fala: "Ah, é 2030". Eu falei: "Ah, interessante. E o que está acontecendo?". E aí ela começa a falar. Falou: "Não, eu estou num trabalho, eu estou aqui na minha casa, né, essa casa que eu comprei 5 anos atrás", e ela vai descrevendo tudo aquilo que a mente dela projeta como futuro. Isso é fantástico, porque quando a mente projeta esse futuro, a mente cria as conexões neurais e para a mente aquilo aconteceu, porque a nossa mente ela não distingue o que é real do que é imaginário, né. O que a gente faz é interpretar o que está fora e processar dentro para definir o que é a nossa realidade. Então, eu poderia ser um holograma, eu posso não ser real, né, eu posso ser inteligência artificial,
mas você está me vendo, você está me ouvindo, né? Nesse momento não tem como você me tocar, mas baseado nessas informações, a sua mente está criando uma realidade em que você está, de fato, me assistindo como pessoa, em tempo real e que realmente eu existo, né. Então o nosso cérebro, ele não tem olhos, ele não tem ouvidos, né, ele recebe as informações de estímulos dos nossos 5 sentidos, e a partir daí ele faz o juízo da realidade. Então uma pessoa passando por esse processo de progressão hipnótica, você consegue junto com ela construir essas metas, esses objetivos, e também você consegue avaliar qual é a visão que ela tem de futuro, né. Infelizmente, em alguns casos, quando eu faço essa progressão, você imagina que eu peço para a pessoa abrir os olhos e se imaginar num futuro, e quando ela abre os olhos, eu falo: "Onde é que você está?" Ela: "Não sei". Eu falei: "Dia ou noite?" Ela: "Tá tudo escuro, eu não vejo nada". Eu falei: "E o que está acontecendo para você não ver nada?" E ela fala: "Eu morri". Olha só que interessante. A mente, ela projeta a morte da pessoa. Uma pessoa que está passando por um problema emocional, né, quem sabe talvez uma depressão, a mente dela já tem isso projetado. Então existe aí sim um perigo da mente dela, né, como eu falei nos outros vídeos, né, a nossa mente subconsciente, que é quem manda na gente, começar a executar atividades para que aquilo se concretize, porque essa é a visão. Então, uma vez que você identifica isso numa progressão, você pode fazer um processo de regressão usando diferentes técnicas, né, combinadas com a técnica de regressão, para promover uma ressignificação disso, né. E uma coisa também que acontece nesse processo, e já aconteceu algumas vezes durante os atendimentos, é que as pessoas passam por esse processo de regressão, acessam as memórias, e no fim da sessão, eu nunca pergunto, né, nada sobre o que ela viveu ou sobre o que ela vivenciou. Por quê? Porque às vezes, a mente faz com que essa pessoa tenha o que a gente chama de amnésia pós-hipnótica. Então a pessoa, ela pode levar alguns minutos, algumas horas, pode levar até algumas semanas para relembrar aquilo que aconteceu. E a mente muitas vezes faz isso para que ela tenha tempo de reorganizar o significado, ou aquilo que de fato foi, ressignificado. Então é um tempo que ela precisa para dar um novo sentido, né, para aquilo, porque muitas vezes, nesses casos, algumas situações envolvem pessoas do convívio atual da pessoa. Então você imagina uma pessoa passar por uma situação desconfortável de um abuso e ter sido por uma pessoa que é o tio, que é um primo, uma pessoa do convívio atual. Então a mente, para proteger essa pessoa, ela esconde isso por alguns dias. Então eu tratei um caso de uma pessoa no Brasil, tinha síndrome do pânico, né, e estava com pânico de entrar em elevador, de andar em shopping, a gente fez todo o processo. Ela descobriu a causa, onde foi programado isso, né, e aonde é que foi reforçado isso. E existia uma pessoa que era do relacionamento e do convívio, dela diário, né, de vez em quando conversava ou encontrava com a pessoa. Terminou o processo, né, ela falou para mim, falou: "Olha, eu queria tinha uma pessoa, foi a pessoa que me causou todo esse mal. Quem foi essa pessoa?" Eu falei: "Olha, se a sua mente entender que é algo realmente importante e relevante, ela vai fazer com que você se lembre, né. Se ela achar que não, é irrelevante, então você não vai lembrar". Ela falou: "Não, mas eu quero que você me diga". Eu falei: "Olha, deixe o tempo dizer se é importante ou não, e a sua mente vai te levar essa informação". E aí, passados aproximadamente 15 dias, essa pessoa me liga às 7 horas da manhã "E aí, tudo bem? Tudo e tal?" Ela: "Olha, eu lembrei, né, o meu problema foi causado por tal pessoa, eu me lembro. Você devia ter me falado e tudo", mas aí já tinham se passado mais de 15 dias, a mente já tinha ressignificado. Eu perguntei para ela: "Como é que você se sente em relação a isso?" Ela: "Não, estou muito, muito tranquila, estou muito sossegada, não tenho nada contra a pessoa e hoje eu estou me sentindo bem". Então a mente, ela faz isso, né, e através da hipnose, você consegue, a qualquer momento, acessar essas memórias. É uma pergunta muito comum que as pessoas fazem sobre a regressão é assim: "Posso fazer sozinho? Eu posso fazer sozinha?" É possível você ter acesso a essas memórias, mas não é recomendável, porque talvez você tenha capacidade, né, eu digo que todos nós temos capacidades, mas talvez você não tenha a habilidade para lidar com isso da maneira mais adequada. Então,
algo que poderia ter sido resolvido ou que não necessariamente precisaria ter sido acessado, após acessar, pode desencadear outros comportamentos, indesejados, e isso pode se tornar um problema. Então, a técnica de regressão eu sempre recomendo que você faça com um profissional da área, né, seja da hipnose, seja de outras áreas, mas eu recomendo muito que você utilize a forma adequada de acessar essas memórias, né. E uma coisa interessante sobre acessar memórias e fazer regressão é que a hipnose também, ela é um treino para que você acesse as suas memórias. E acessar as memórias não necessariamente implica em você acessar memórias traumáticas. Então você, por exemplo, utilizando as técnicas de auto-hipnose, né, de você se colocar em transe, de você se autossugestionar, é possível você acessar memórias de conhecimentos adquiridos. Então, existe uma técnica que eu uso para pessoas que estão estudando para uma prova ou que estão se preparando, por exemplo, para um vestibular, né, eu crio uma biblioteca mental e, dentro do processo de hipnose, eu ensino essa pessoa a acessar essa biblioteca e buscar o conhecimento que ela já adquiriu. Mas é importante que ela já tenha lido, de fato, né, tenha, realmente, tenha sido imerso ou imersa dentro do processo de aprendizado, porque aí isso facilita muito você acessar. Então você imagina você fazer uma prova, fechar os olhos, respirar fundo e começar a buscar as memórias com as páginas dos livros que você estudou, com o conteúdo que você precisa saber para responder uma determinada questão, né. Em alguns encontros e palestras, eu já presenciei pessoas, por exemplo, onde você coloca ela sentada, coloca ela em transe, pergunta qual foi o último livro que ela leu, se ela gostou muito desse livro, você abre o livro nas costas dela, num telão, né, numa projeção, e você pede para ela ler trechos ou pedaços daquela parte onde ela mais gostou. E aí você pega um capítulo e a pessoa começa a trazer isso, nem sempre é 100%, é exatamente como está no livro atrás, mas a proximidade, né, e o percentual de assertividade é muito grande, é muito grande. Então você pode acessar as memórias também de uma forma positiva, né. Quando eu faço hipnose para recreação sem um contexto terapêutico, eu peço para a pessoa, por exemplo, buscar memórias da infância que tragam felicidade, que tragam tranquilidade. Essas pessoas muitas vezes conseguem acessar cheiros, sensações, cheiros de comida, né. Muitas pessoas acabam voltando para a escola, volta para casa onde morava, lembram e trazem memórias, por exemplo, de um animal de estimação. Então isso também pode ser feito de uma forma positiva. É importante ressaltar que muitas pessoas têm isso em mente, de que a hipnose regressiva ou a técnica de regressão hipnótica, ela sempre é associada a algo negativo. E não, você pode criar um lugar seguro, você pode, criar memórias e buscar memórias de lugares que você visitou, lugares que te fizeram bem, memórias boas, com pessoas boas. Basta você se permitir. Bom, eu vou ficando por aqui nessa aula 2, né, espero que você tenha gostado, né, espero que você se inscreva nesse canal, compartilhe com mais pessoas, porque eu tenho certeza que essas informações que estão nesse vídeo aqui e nos outros vídeos, com certeza pode mudar a vida de muitas pessoas, e essa busca do entendimento, eu como você também sou um curioso sobre o assunto, e eu sou um apaixonado por um assunto, e para mim é um prazer estar aqui dividindo com vocês o meu tempo e um pouco do meu conhecimento. Se você gostou, comenta aqui o que você achou do vídeo, se tem alguma coisa que eu falei aí que faz sentido para você, ou que você tem alguma situação aí em que você se identificou, fala: "Ah, isso aqui já aconteceu comigo", né, "Ah, é assim que é legal", e compartilha esse conteúdo com pessoas que buscam conhecimento como você, ou pessoas que você acredita que pode ser mudada, né, ou que possa fazer a diferença na vida. Eu vou ficando por aqui, o meu muito obrigado e vejo vocês aí na próxima aula. Um grande abraço.